O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, o cenário do Evangelho de hoje é da última ceia, de maneira mais precisa, depois que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então ele fez um discurso para os discípulos, e nós poderíamos resumir esse discurso com a palavra humildade, a virtude da humildade, porque ele vai falar que o servo não é maior, não está acima que o seu senhor, nem o mensageiro está acima daquele que o enviou. Ele ainda diz que se colocarmos isso em prática, seremos felizes. Então, se queremos ser felizes, temos que ser pessoas humildes, com a virtude da humildade. A própria última ceia, de maneira mais precisa, a lavação dos pés, já é uma expressão de humildade. Jesus, ele depõe o seu manto da divindade, da majestade, coloca o pano da humanidade, se abaixa, se inclina e lava os pés dos seus discípulos, purificando-os para que eles estivessem em parte com ele. Isso é expressão de humildade. Ele se fez servo, foi um papel de escravo que ele realizou ali na última ceia. Eu penso que Jesus não se abaixou, não se inclinou somente nesse momento da última ceia. Claro, sobretudo a própria encarnação de Cristo já é um esvaziar-se, já é um abaixamento, um inclinar-se para o ser humano. De maneira sublime foi a sua encarnação, lavando os pés dos discípulos. Mas eu acredito que até os dias de hoje ele continua a se abaixar, a se inclinar para limpar, para purificar os nossos pés de todas as nossas sujeiras e imundícies, porque nós teimamos ainda em caminhar por lugares que não convém, sujando os nossos pés. Por exemplo, o sacramento da confissão, o sacramento da penitência, da reconciliação. É Jesus que se inclina pela sua misericórdia e purifica as nossas mãos, os nossos pés da pior sujeira que existe, que é a sujeira do pecado. Ele se abaixa, ele se inclina todas as vezes que nós vamos buscar um sacerdote para nos confessar. Na verdade, cada pedido que Jesus escuta de cada um de nós é um rebaixamento. Ele se abaixa, ele se inclina, coloca os seus ouvidos sobre os nossos lábios, escuta o nosso clamor e nos atende. Todas as vezes que o Senhor Jesus nos atende, Ele está se abaixando, Ele está se inclinando, Ele está saindo da sua majestade e se inclinando a nós, pobres pecadores. Ele continua abaixado. A humildade não deve ser resumida somente no gesto. A humildade de Cristo, sempre, Ele é humilde. Aliás, Ele nos quer sempre limpos, purificados. Estava meditando hoje pela manhã nesse Evangelho e eu percebi que na mesma noite
na última ceia, primeiro ele lava os pés dos seus discípulos, purificando-os. Um ato profético, um ato simbólico, exatamente o que ele ia fazer na cruz. Lavá-los não com água, mas com seu preciosíssimo sangue, nos purificando de toda enfermidade, de todas as dores. E depois ele institui a Eucaristia, dando-se inteiramente a nós o seu corpo e o seu sangue. Não é coincidência, não é por acaso. Na mesma noite ele primeiro nos purifica, para nós sentarmos ao redor do banquete e nos alimentar dele mesmo. Meus irmãos e minhas irmãs, antes da gente se aproximar do banquete da Eucaristia, de nos alimentarmos do preciosíssimo corpo e sangue de Cristo, nós devemos lavar os nossos pés primeiro, nós devemos lavar as nossas mãos primeiro, porque esse lugar é santo, é sagrado. Na nossa própria refeição, seja no almoço, seja na janta, nós primeiro fazemos o quê? Uma higienização. Lavamos as nossas mãos, ainda mais agora, no tempo de pandemia. Lavamos as nossas mãos, nos purificamos para nos alimentar materialmente. Eu lembro agora, até quando eu era criança, que eu gostava de ir para a rua jogar bola, e corre para lá, e corre para cá, e lá em casa era uma ladeira, não tinha problema, jogava bola na ladeira mesmo, aí batia o pé na sarjeta, era Ave Maria, aquela coisa toda, e suava, aí chegava próximo do almoço, lá todo suado, fedendo, já sentado na mesa, já queria comer. Aí minha mãe: não, Bruno, tá pensando aqui não é bagunça não. Vá primeiro tomar banho. Se não for tomar banho, ela vai lavar as suas mãos para poder sentar na mesa e comer. Não é porco, né? Ela falava assim. Então, minha gente, se na refeição nós temos um zelo por aquilo que a gente vai comer, para não nos contaminarmos ou contaminar a comida, meu irmão, minha irmã, quanto mais o banquete eucarístico, nós devemos ter mais zelo ainda, mais piedade ainda, mais dignidade ainda. Devemos lavar as nossas mãos, purificar os nossos pés, porque vamos alimentar, não é de uma comida material não, mas é do nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo e o seu sangue é sagrado, é o santo dos santos. Conto uma realidade sacerdotal para você compreender melhor ainda. O sacerdote, antes da missa, eu contei numa homilia aqui, nesses dias atrás, que ele, nas sacristias antigas, tinha uma oração: Senhor, que eu celebre esta missa como se fosse minha primeira, única e última missa. Já paramentado, ele subia para o altar e celebrava a Eucaristia, como se fosse a primeira, última e única. Mas antes mesmo dele fazer esta oração, antes mesmo de ele colocar os paramentos sacerdotais, cada peça sacerdotal, ele faz uma oração. Pelo menos os padres mais antigos, mais experientes, eu penso que ainda fazem. Por exemplo, a primeira peça litúrgica, se quiser usar tudo, é o amico. Quando ele põe o amico, ele faz uma oração. É o capacete da salvação, que me livre das astúcias de Satanás. Depois ele põe a alva, a túnica da pureza, limpar meu coração. Essa é a oração, claro, resumidamente, né? Depois ele põe o símbolo, depois a estola, depois a casula. Mas antes mesmo de ele colocar todos os paramentos litúrgicos, sabe o que ele faz? Penso que nem todo sacerdote faz isso. Ele vai lavar as suas mãos. Antes de colocar os paramentos, ele vai no banheiro, ou então na pia ali da sacristia, e quando ele lava as suas mãos, ele faz uma oração. Sabe qual é a oração? Dai-me, Senhor, o poder de apagar toda a mácula, a fim de que eu vos sirva sem mácula no corpo e na alma. Essa oração que ele faz lavando as suas mãos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: Senhor, o que eu faço agora lavando as minhas mãos é como se fosse eu estou tirando as sandálias dos meus pés, porque eu vou adentrar o lugar santo. Eu estou passando do profano para o sagrado. Eu estou passando do mundo do pecado para o santuário de Deus. Purificar em minhas mãos.
Depois aqui, durante a missa, ele lava suas mãos também nesse sentido: apagai meus pecados, e assim por diante. Ou seja, antes da gente saber os sagrados mistérios, devemos tirar as sandálias dos pés. E esse tirar as sandálias dos pés não expressa somente uma dignidade, um zelo pela Eucaristia. Esse tirar as sandálias dos pés significa também que eu tenho que tirar aquilo que me distancia, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que é o profano, aquilo que é o meu pecado, porque eu vou adentrar agora o banquete eucarístico, porque agora eu vou adentrar o banquete eucarístico, vou me alimentar do corpo e sangue de Cristo. Eu me abstenho de todo o pecado, de tudo aquilo que me afasta de Deus, porque eu vou adentrar o santuário do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos tirar as sandálias dos pés, devemos purificar as nossas mãos, porque estamos no santuário de Deus, no lugar santo. Mas hoje eu não sei até que ponto isso é considerável. Os antigos, eu penso, que tinham o maior zelo, respeito pela Eucaristia, a partir da própria vestimenta. A maneira como eles se vestiam demonstrava a dignidade, o amor à Eucaristia. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas, pelo menos, não quero generalizar, mas eu penso que boa parte, quando vai se aproximar da Eucaristia, nem faz mais a pergunta: será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto para receber nosso Senhor Jesus Cristo? Hoje se comunga muito mais por sentimentos, por conveniência. A pessoa muitas vezes sabe que está numa vida de pecado, principalmente quando é um pecado grave, que ela não pode se abeirar da Eucaristia, mas mesmo assim, ela vê o povo entrando na fila da comunhão e fica: ai, mas deu tanta vontade, eu até chorei, eu senti Cristo me chamando, mas ela sabe que ela precisa largar aquele pecado, aquela sujeira, aquela impureza, mas deu vontade, eu não aguentei e fui mesmo. Mas não deveria ir, porque isso não demonstra um zelo, um respeito pelo sagrado corpo e sangue de Cristo. Não devemos comungar quando dá vontade, por sentimentos. Devemos comungar por zelo, com respeito. Tira a sandália dos pés, lava as tuas mãos. Vamos sair do profano e adentrar no sagrado. Esse padre é puritano. Não é questão de puritanismo. Porque se formos pensar desta forma, o banquete eucarístico vai virar uma bagunça, com todo respeito. E aqui eu não quero julgar quem está em pecado ou quem não está em pecado. Eu estava refletindo também no Evangelho de hoje o seguinte, que foi justamente nesta noite, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, purificando da sujeira, e depois dando o seu corpo e o seu sangue, foi justamente nesta noite que o ladrão e traidor Judas foi entregado. Ele não ficou até o fim do banquete eucarístico. Um de vós vai me trair. Foi justamente na última ceia, na instituição da Eucaristia, Judas saiu do meio da Eucaristia e foi entregar Jesus. Se estiveres indo para o altar para apresentar a tua oferenda e lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão, vai primeiro acertar as contas com ele e depois apresenta a tua oferta. Hoje não se leva mais em conta isso. Nós comungamos com ódio, com raiva, querendo matar o outro. Não tem problema. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele entende. Ele sentava com os pecadores. Tudo bem, ele sentava com os pecadores, mas todas as vezes que ele sentou com os pecadores, naquela oportunidade ele não instituiu a Eucaristia. Agora, ele sentado com os apóstolos, ele instituiu a Eucaristia. Nós não temos que usar da misericórdia como se fosse uma bengala, como se fosse uma desculpa para nós não nos convertermos. Devemos ter respeito, zelo pelo seu lugar santo, sagrado. Temos que pelo menos ter a disposição interior de lutar, de uma busca pela santidade. Não devemos brincar com a misericórdia divina, não devemos brincar com o amor de Deus, porque Deus
está sendo super misericordioso conosco, toda hora, todo momento, até quando Ele voltar de maneira gloriosa. Mas será que nós estamos nos abraçando da misericórdia e largando e deixando o pecado, e deixando as sandálias, e largando, purificando as nossas mãos? É muito mais fácil nós meditarmos naquela passagem que fala sobre a mulher que foi pega em flagrante adultério, todos com pedra na mão para atacar naquela mulher. E Jesus diz o quê? Quem não estiver pecado, atire a primeira pedra. É fácil meditar nesse evangelho, não é verdade? Mas todo mundo esquece que no final o que Jesus fala? Não é? O que fala? Vai e não torne mais a pecar. É fácil meditar no evangelho do filho pródigo. Vem, meu filho, dá uma túnica nova, um anel novo. É fácil meditar, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos darei alívio. Mas é difícil meditar nessa passagem que eu vou proclamar agora. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas por seus julgamentos o Senhor nos corrige, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunirdes para a ceia, esperai uns aos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não vos reunais para a vossa condenação. Quanto ao mais, eu determinarei quando aí chegar. Essa passagem ninguém lembra mais. 1 Coríntios 11, 29. Ninguém medita mais. Porque está tudo, né? Vou comungar, não tem problema não. É um sentimento, é uma emoção, vou comungar. Olha, talvez seja por isso que nos foi tirado a Eucaristia, o sacramento da confissão, porque é tanta profanação, tanta injúrias, tanta ingratidão, tanta infidelidade para com o nosso Senhor Jesus Cristo, que esse tempo que nós não estamos comungando e procurando o Padre para confessar, deve ser para nós examinarmos a nós mesmos. Quantas vezes nós não comungamos o corpo e o sangue de Cristo indevidamente, não preparados? Pois bem, não sabemos o porquê, o para quê desta pandemia, mas que sirva para nos levar a meditar. Eu recebi Jesus preparado, pronto, ou de qualquer jeito, de qualquer forma? Eu estou recebendo o corpo e o sangue de Cristo para a minha salvação ou para a minha própria condenação? Nesse tempo, nós estamos nos higienizando. Álcool gel para ali, álcool gel para cá, lava as mãos, por causa desta pandemia. Muito bem, tem que fazer mesmo, máscara e tudo. Mas não esqueçamos que esse tempo nós devemos também buscar uma purificação, uma limpeza, uma higienização interior. Tirar as sandálias dos pés, o pecado, lavar as mãos. Vamos nos deixar purificar pela misericórdia do Senhor nesse tempo de pandemia. Façam um exame de consciência, façam uma contrição perfeita, como nos ensinou o Papa Francisco. Mas depois que terminar esta pandemia, se for necessário, procure imediatamente um sacerdote para confessar-se. Principalmente se você identificar pecados graves, mortais. Procure um sacerdote para confessar-se, para assim você lavar os pés e as mãos e sentar no banquete da Eucaristia, com todo zelo, com toda a piedade. Então meditemos esse tempo. Como eu estou me abeirando ao banquete eucarístico? Para a minha salvação ou talvez para a minha própria condenação? Não estou dizendo que é castigo de Deus esse negócio de pandemia, não sou dessa linha. Mas vamos usar desse tempo para buscar a nossa conversão,
a nossa mudança de vida, para nos aproximar menos indignamente do banquete eucarístico.